Seja muito bem-vindos aos 3 Pontos. Agradecer primeiro a nossa casa que nos acolhe, a Artes Filmes, patrocinador do programa, que tem como slogan Viva Novas Possibilidades. E hoje a gente vai viver novas possibilidades. Tenho até um fone aqui, vocês vão ver só, então aproveitem. Hoje a gente vai conversar com Toshi. Toshi, seja super bem-vindo. Agradeço o convite. Nossa, estou muito maravilhado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, uma delícia. O Toshi, ele é terapeuta da medicina chinesa, engenheiro de áudio, vai vendo as conexões, e ouvinte de pessoas, mas não sei só de pessoas, pelo que a gente conversou, porque eu sei que tem até com animais. Isso. Uhum. Então, ouvinte de seres. Isso, de seres. É que daí parece que é uma coisa espiritual. Não, mas ouvinte. Isso aí. Toshi, me explica um pouquinho, né? A gente tá aqui, eu com o fone. Como é que é essa terapia que traz o som, as frequências? Explica isso, que assim, pra mim é super novo, assim. Tá, então vamos lá. Tudo na nossa vida, tudo no universo são frequências. Então, você vai perceber conversando com pessoas, aí provavelmente você já citar as palavras vibrações, frequências, isso é muito comum. Né? Então a gente tem que começar que a nossa mente nosso cérebro é como se fosse uma antena, né? Onde a gente recebe e a gente transmite. Simples assim. Então, se a gente transmite amor, a gente tem de receber amor. Se a gente pensa em outras coisas, tende a receber outras coisas. Então, uma ideia é que a gente, como um violão desafinado, como um instrumento desafinado, às vezes a gente fica desafinado com as doenças emocionais, mentais, físicas. Então, meu trabalho é trazer essas frequências numa afinação mais pertinente à saúde. Né? Então, essas frequências eu criei baseado nos trigramas do I Ching. O que é isso? Na verdade, esses caras começam pelo Tao. Todo mundo conhece a bolinha, né? O branquinho e o pretinho, que é o Tao. Aquilo é o Yin Yang. A partir daquilo, surgem os trigramas do I Ching, que surgem os 5 elementos, que é a base da acupuntura. Ou seja, o I Ching é a base primordial da medicina chinesa. Então, eu posso definir para você que as frequências que a gente criou, que são as frequências do bem, é como se fosse uma acupuntura sonora. Só que, logicamente, a gente não usa agulha. Porém, a gente também consegue mexer com a parte mental. Então, a gente consegue ressignificar emoções. Né? Porque, literalmente, lá no nosso atendimento, tanto online e presencial, as pessoas viajam. Não sei para onde, mas cada um vai para uma viagem onde eu tenho que acordar, alguns roncam, mas todos voltam num estado como se tivesse ido para um estado de hipnose. Então, neste momento, se eu precisar ressignificar algo, eu consigo também. Então, a gente trabalha o mental, o emocional e o físico. Sensacional, mas assim, por exemplo, eu vou lá, as pessoas vão com quais principais queixas? Como é que as pessoas te procuram? Eu recebo várias queixas, desde problemas físicos, né, artrite, artrose, fibromialgia, até problemas emocionais, como ansiedade, depressão. Então a gente trabalha como é uma terapia integrativa, vamos dizer assim. Então a gente trabalha o todo do ser mesmo. E aí, assim, você leiga, tá? Você percebe a frequência da pessoa, é isso? Você conecta a frequência da pessoa ou não? Então é assim. Se a pessoa tem um problema, porque assim, muitas vezes, né, na acupuntura tem umas coisas carinhosamente doidas. Então uma pessoa que está com dor no ombro, o problema dela é no fígado. Aí a pessoa fala, Toshi, mas é ombro. Não, o princípio é fígado. Então, usando a medicina chinesa, a gente acha os pontos de acupuntura e aí eu vou trazendo, né, para ver qual trigrama que se encaixa aquele ponto de acupuntura e aí eu toco uma frequência que entra em ressonância com aquele ponto. Então, vamos dizer assim, eu vejo a causa, o sintoma da pessoa e eu vou trazendo para dentro da medicina chinesa até chegar nos trigramas do I Ching, onde é a base. E aí a gente toca as músicas referentes aos trigramas do I Ching. Então, assim, para cada pessoa que te procura, na verdade, você cria uma música, uma frequência específica. Sim, então é assim.
Para problemas, para primeira consulta, segunda consulta, para problemas mais gerais, vamos dizer assim, eu já tenho músicas prontas. E aí sim, assim como um remédio manipulado, vamos dizer assim, eu consigo criar frequências personalizadas, porque cada indivíduo é único, né? Então a gente consegue criar e essa pessoa vai ouvir aí em doses homeopáticas aí as frequências do bem. Essa é a ideia. Que lindo. Adorei. E é muito novo para mim, então, assim, é encantador de ver o quanto a gente ainda não sabe nada, sabe? E isso é lindo, né? Porque a gente percebe que tem muito mais possibilidades que a gente imagina. Com certeza. E o 3 pontos traz, né? Esse propósito de ampliar a consciência mesmo. E aí, juntos, eu estou aprendendo muito em cada conversa de realmente ampliar nossa consciência de tudo, de quem a gente é, né? De todo o poder que existe dentro da gente, sagrado. Para quem está nos assistindo, né? Quando a gente fala, então, da frequência do bem, quais 3 pontos para quem está nos assistindo, através de toda essa sua sabedoria, todo esse seu conhecimento, você pode agregar para quem está aí nos ouvindo? O primeiro ponto que você traria, Toshi? O primeiro ponto seria a autocura, né? Então, eu entrei, né, nas terapias, vamos dizer assim, para me curar também, né? Então, eu acredito que todos nós temos uma caixinha de ferramenta de cura, só que ninguém nos ensinou a usar. Então, meu trabalho através das frequências do bem, e eu sempre falo também que as primeiras frequências do bem que a gente tem que ouvir é o que sai da boca do paciente. Isso é primordial. Então, até que em minhas sessões, meus pacientes sabem, demora 2 horas, 2h30, né? Porque para a gente saber como que é aquela pessoa in natura no seu dia a dia, né? Então, a gente desperta essas ferramentas de cura para que logo o passarinho bata a asa sozinho, para que ela seja livre, né? Aí as pessoas até, alguns profissionais brigam comigo, Toshi, mas como que você vai ganhar dinheiro? Eu falo que existe a lei do retorno, né? Então, quando eu libero os passarinhos... Não é sobre isso. Não. E os passarinhos trazem mais 10 passarinhos. Exatamente. E é isso que tem acontecido. Então, a ideia, acho que em primeiro lugar, é saber que ela é possível. Ela mesma é possível se curar. Então, isso seria a autocura. Maravilhoso. Então, assim, para as pessoas que estão aí nos escutando, nos assistindo, que dica ou coisa assim de uma autocura? Como que a pessoa pode começar nesse processo de autocura? Primeiro, é sabendo quem é você. É uma pergunta que eu faço frequentemente lá para os meus pacientes, quem é você? E por muitas vezes vem o silêncio. E parece que é tão difícil da gente encarar nós mesmos, né? Porque a gente fica a todo momento se doando para outros, ou tentando ajudar outros, ou falando sobre outros, mas a gente acaba se esquecendo da gente. E quando vai passando o tempo, é tanta coisa que a gente não sabe mais o que falar sobre nós mesmos, né? Uma das coisas que eu falo em palestras muita gente pergunta qual é a frequência mais difícil de se fazer. Eu falo que é o silêncio. Então, você ter o silêncio dentro de você, numa plenitude, numa quietude, vai trazer tudo aquilo que você tem dentro de você para começar a despertar essa sua autocura. Então, você tem que ter a raiz. Você tem que lembrar de você sempre. Você não pode se esquecer. Você tem que ser seu melhor amigo. Você tem que se amar em primeiro lugar. Amar o outro é fácil. Ajudar o outro é fácil. Às vezes a gente ajuda muito o outro por uma carência própria. Então tudo isso tem que ser definido, mas sem bater em você, sem se julgar, se abraçando. Todo mundo comete erros. Eu sempre falo que é muito importante a gente tirar diplomas das escolas. É importantíssimo. Mas o mais importante é a gente tirar os diplomas da vida. E geralmente a vida ensina uma vez só e a gente decora rapidinho. E a gente tem uma bagagem surpreendente, todo mundo tem e a gente deve usar. Então, creio que essa seria uma grande ferramenta de autocura, é se conhecer.
Perfeito. Ô, Toshi, quando você traz isso, né, eu brinco que não é o seu currículo, né? Porque normalmente quando a gente pergunta quem é você, eu sou publicitária, eu sou consteladora, não, né? Quem é você, né? Não o seu currículo. E aí me vem quando você estava falando de, para você que está nos assistindo, assim, faz no caderno, escreve quem é você. Né? E assim, baseado na sua história. Só você teve a sua história, as suas experiências. E, de novo, o que o Toshi traz, assim, com muita amorosidade, se honrando, né? Porque só você sabe o que você passou e quem você é. E se escreve um pouquinho sobre você. É um processo muito bonito, assim, né? Da gente de reconexão com a gente mesmo. Concordo plenamente. Você me pediu no final lá pra gente falar do livro, né? Até já tá tudo certinho. Já tá pulando mentira. Desculpa. Então vamos lá. O livro. Mas eu acho que o mais importante do livro de um outro autor é você escrever seu próprio livro, né? Eu fiz isso. Eu trabalhava em São Paulo, então estava numa época com uma depressão, síndrome do pânico, e a viagem, quem pega trem todo dia sabe, é um pouco longa e cansativa, né? Então, quando dava para sentar, eu pegava meu caderno, eu tenho esse caderno até hoje, isso foi lá em 2001, 2002. Eu escrevia toda a minha história desde quando eu nasci. E até justamente para eu poder tratar melhor as pessoas, eu tenho que estar certo de mim. Né? Não digo que assim eu tenho que estar bem curado, porque eu sou um ser humano. Eu também tenho minhas dores de cabeça, minhas dores de barriga. Tá bem, não é ser perfeito, né? Não é ser perfeito, e a partir dessa imperfeição que a gente procura o perfeito. Né? Então, até eu estou para criar uma meditação, né? Meus pacientes vão me cobrar que eu estou prometendo há muito tempo, que é a meditação para ficar triste. Muita gente faz essa cara, Lízia. Porque todo mundo só quer ficar alegre, mas a gente só dá valor ao doce se a gente sente o amargo. Né? Não estou falando que a gente vai ficar triste por 2, 3, 4 dias, mas um momento de sentir algo que é pertinente ao sentimento do ser humano que hoje em dia a gente está tentando pular. As pessoas tomam, tá negando, né? As pessoas tomam remédio porque está triste, não porque está depressivo. Então a gente acaba, quando a gente tem alegria, a gente não contempla aquele momento de alegria porque é uma coisa tão normal, porque a gente não sabe o que é ser triste. Então a gente não tem esse contraste. Então é importante a gente ter esse contraste. Então, voltando... Você sabe, só trazendo, já que você trouxe o livro, quando você falou isso, eu me lembrei do Conversando com Deus. E é um livro, e aí é uma pessoa perguntando, fazendo questionamentos a Deus, e ele respondendo, né? Deus respondendo. E aí, uma das perguntas é essa, né? Por que você trouxe tanta coisa ruim, já que você é Deus e poderia escolher, né? A gente aqui só ser feliz, enfim. E aí ele responde exatamente isso. Porque se eu fizesse isso, vocês não saberiam o que é felicidade. Exatamente. Então, somos seres duais, né? A gente precisa ter o contraponto para saber o que Sim. é o outro lado do polo. E esse é o que o I Ching, né? Que é a minha base de estudo, a medicina chinesa, fala sobre o Yin Yang. O claro e o escuro. As pessoas só querem subir no Everest porque ele é muito alto perante ao que a gente vê que a gente está muito baixo perante o ponto de vista do Everest. E quando a gente sobe, a gente tem uma conquista. Mas só que a gente só tem essa conquista porque a gente está lá embaixo. É uma conversa de doido, né, Lízia? Mas que as pessoas no dia a dia não percebem. Então, creio que essa percepção de você escrever seu próprio livro, essa percepção que eu estava falando de você se conhecer, né? É você se permitir ter esses pontos de contrastes e você aí sim poder ajudar a si mesmo e poder ajudar ainda mais as pessoas que você tanto... né? Isso. Perfeito. Então, primeiro, autocura. Autocura. Segundo. O segundo seria o ser. Então, o ser é como você está com a sua frequência dentro da sua saúde mental, da sua saúde física, né? E da sua frequência com a sua saúde emocional. Né? É difícil estar os três juntos, de acordo, trabalhando. Creio que nos dias de hoje é um pouco, vamos dizer assim, difícil, mas não impossível. Mas vamos dizer assim que todo mundo que eu falo dessas três coisas que eu falei, do emocional, do mental e do físico, estejam 80%, você já vai ter uma plenitude muito grande. Então, de novo, você saber justamente o que você pensa, o como você pensa,
o como você anda, né? Provavelmente você já trouxe terapeutas, eu vi lá de um quiroprata, sensacional. Às vezes eu passo por quiropraxia. Então a sua coluna, como que você anda? Como que você se senta? Como você fala? Como você come? Como você pensa? E aí depois é o que você pensa, o que você come, o que você sente, como você sente. Então são perguntas que muitas vezes os terapeutas vão fazer para você. Faça você antes para você mesmo, né? Então, creio que o ser começa a transbordar o conhecimento, o próprio autoconhecimento sobre, de novo, a gente volta um pouquinho sobre quem é você. Mas creio que essas 3 coisas dentro do ser é importantíssimo. De perceber, né? O mental, né? O que se pensa, como você pensa. E aí é muito legal a gente trazer isso, porque tem pesquisas que falam que grande parte dos nossos pensamentos é ilusão. Né? Mais de 50%. Histórias que a gente cria. Então, até a gente perceber. E, infelizmente, grande parte é para as coisas negativas, para coisas que a gente não consegue, que nunca vão acontecer, enfim. Então, a gente realmente perceber quais são as frequências, né? E aí, emoção, o que você está sentindo? E aí vem muito essa coisa da tristeza, a gente nega muitas vezes. Com certeza. Então, de perceber se eu estou triste, acolher essa tristeza, é importante e necessária. E a terceira, o mental, o emocional e o físico. Né? Como é que está seu corpo, né? E o corpo, de novo, a gente está falando bastante disso aqui, assim, o quanto o corpo tem uma inteligência, né? Com certeza. Então, a gente percebeu que sinais o nosso corpo está dando, quais são essas frequências. O corpo fala, né? O corpo fala. O corpo fala. Terceiro ponto. Então, o terceiro ponto que eu tenho para falar se chama paz interior. Mas, Toshi, paz interior, como que a gente consegue? Muitas vezes o que eu faço lá atendendo as pessoas, se a gente for ver, não é somente as frequências do bem. Então, a gente também ouvir muito as pessoas. Por isso que eu falei lá, né, para você lá, que eu sou um ouvinte. Eu sempre fui o cara, desde a adolescência, que quando uma menina, um amiguinho terminava o namoro, eles vinham me procurar. Eu era o cara que ficava na calçada escutando. Então, o que é paz interior? Eu ouço muito as pessoas e as pessoas, por muitas vezes, não sabem falar não para as pessoas queridas, por exemplo. Por exemplo, eu tenho que ir naquela festa. Eu ter que ir, aí você vai. Aí você fica com aquela cara meio feia. Aí a pessoa vai falar para você, se fosse para ficar com essa cara, era melhor ter ficado em casa. Então é aprender a se respeitar, mas ao mesmo tempo não ser egoísta, saber partilhar. Mas uma das coisas, você começa a ter paz interior para saber justamente aquilo que você gosta, porque você é diferente de todo mundo, você é único. Você tem seu CPF, você tem sua digital. Eu não trato ninguém lá como receita de bolo, e creio que não deve ser feito assim. Então você tem que identificar o que te faz bem. Porque você fazendo coisas forçadas, no final pode dar até briga e discussão. E isso com certeza vai tirar sua paz interior. Então por que não você ter uma conversa plena com quem você gosta, segurar na mãozinha e falar, olha, eu não gosto disso, mas vai lá. Eu vou estar aqui te esperando, por exemplo, né? Entre outras coisas. Então, se você tem paz interior, se você tem a frequência da paz interior, uma doença emocional, mental e física, é muito difícil entrar num corpo com paz interior. Por isso que eu acho fundamental, né? Então, um pouquinho a gente volta lá no primeiro item, que é saber quem é você para sua autocura, né? Mas principalmente tendo aí sua paz interior. Sensacional. E eu acho que muito ligado ao primeiro, né? A paz interior. É muito você, o que te faz bem, né? Sim. O que você sente paz, né? Em que momentos você se sente paz aí, né? E todo mundo já teve esse momento de paz. Sim. E aí a gente trazer isso para a consciência. Nossa, quando eu tô com meu filho, ou quando eu tô caminhando,
E como que é para você aumentar esses momentos de paz? E aí a gente vai realmente sustentando essa vibração, né? Quando você tem consciência do que te traz paz. Isso. Sensacional. E agora o livro? E agora o livro. Então, o livro eu ganhei de uma paciente há muitos anos atrás, chamado A Sabedoria da Natureza, né? Ganhei da paciente Paloma. E é do autor Roberto Otso. Eu ainda não conheço pessoalmente, mas quero conhecer porque ele estuda o I Ching, porque o I Ching são 8 trigramas e cada trigrama representa um elemento da natureza. E ele correlaciona esses elementos com as 4 estações do ano e juntamente como que nós seres humanos lidamos com essa mudança, porque por muitas vezes os seres humanos querem curtir a natureza, ir para a natureza, sendo que nós somos a natureza, nós fazemos parte da natureza. A gente não está... A gente passou aí por um problemão aí de lockdown, essas coisas todas, e foi uma natureza em conjunto que teve que trabalhar contra, né, esse problema que a gente teve. Então, nesse livro eu acho muito legal porque, por exemplo, fala da história do bambu, né? Que o bambu por muitos anos cresce nas profundezas da terra sem que ninguém veja, calado, solitário, no frio, no escuro. E por muitas vezes a gente é julgado, né? Porque a gente vive num mundo cada vez mais acelerado. Então, mas você tem que ter seu tempo de maturação. E o bambu ensina isso. Só que quando ele se sente preparado, depois de alguns anos, na primeira chuva, ele cresce 2, 3 metros. Porém, por muitas vezes também, o meu problema de doença, depressão, entre outras coisas, muita gente falava que eu era forte. Só que eu acreditei nisso em alguns momentos. Lógico que essas pessoas que falaram para mim não falaram por maldade. Só que eu aprendi que galho forte quebra fácil. E eu quebrei. Eu quebrei lá em 2001. Né? Fiquei com síndrome do pânico. Né? E eu entendi que a gente tem que ser igual bambu. Então, aos fortes ventos e tempestades, a gente tem que ser flexível. Né? E num primeiro momento depois a gente consegue até gerar frutos com tudo isso. Então por isso que esse livro, A Sabedoria da Natureza, já está comigo há muitos anos. É um livro mais que de cabeceira. Se eu li 10 vezes eu acho que é pouco. E qualquer dúvida que eu tenho, ou qualquer coisa que eu sinta que eu devo procurar, eu sempre estou com esse livro. Então procurem A Sabedoria da Natureza. Perfeito, então fica aí a dica. Toshi, super obrigada. Eu que agradeço. Foi super esclarecedor, tô curiosa aí, faz muito sentido. E para você, né, esses 3 pontos que o Toshi trouxe. Primeiro, autocura, e a gente até falou de você escrever, né, a sua história aí para você se reconhecer nela. A segunda, já me esqueci. Vamos lá. A segunda eu falei sobre... Memória, mentira. O ser. O ser. E Isso. A terceira? A gente falou sobre paz interior. Então, segunda, o ser, e a terceira, a paz interior. E aí, falando de paz interior, a gente conversou, e aí o Toshi, né, super aí generoso, vai fazer uma frequência pra gente sobre paz interior, é isso? Isso, vamos criar uma música aqui com as frequências do bem, ao vivo. Então, eu vou pedir aí para você se conectar, eu vou colocar o fone para escutar também, e assim a gente encerra esses 3 pontos. Vamos nós!
encerrar, mas não dá. Eu preciso comentar uma coisa. É incrível como eu sentia a vibração. Surreal. Não sei se vocês aí sentiram, mas eu sentia fazendo a... É isso mesmo? Sim. É por isso que eu falei que lá as pessoas entram num estado não só meditativo, mas como hipnótico mesmo. Se eu não parar, eu ia embalar. Não, legal. Até pensei, a Lízia já estava combinada para encerrar. Eu falei, não, ela tá indo, deixa que rolar. Eu fiquei observando e é incrível. Que legal. Gratidão, viu? Se vocês ainda estão aí, já entraram em transe. Obrigada e até breve.